chama Henri Borel. Sim, eu inclusive eu já falei com ele, Leniel. Imagina. Aí soltava a mãe tava lá no jogo do Flamengo, no boteco, curtindo e não sei o quê. Mano. Curtindo blogueira, virou blogueira. Pronto. Virou blogueira e ainda falou, e ele lutando pra que ela voltasse pra cadeia, porque ela não tinha que ter esse direito. Exatamente. E ela soltou um áudio aí que inclusive vazou, que ela queria que ele se desse mal, que ele morresse, porque ele quer vingança. Para ela, isso é vingança. Um pai, um familiar que perde um ente querido e quer que a pessoa vá pra cadeia, quer que a pessoa se lasque, é vingança. Vamos a algumas coisas aqui. Primeiramente, é interessante que, sobre esse episódio que você menciona aí, Ana Carolina, que a mãe estava no jogo do Flamengo, olha, o pai também estava nesse mesmo jogo do Flamengo. A diferença é que a mãe estava lá no meio da população e isso aconteceu anos depois da morte do seu filho, mais de um ano pelo menos depois, e ela estava ali porque ela estava exercendo o seu direito à liberdade. Ela não estava nem em prisão domiciliar, ela estava livre. O STJ considera o direito de responder em liberdade exatamente porque não ficou constatado, na verdade, ficou constatado que ela não cometeu nada absolutamente contra o filho dela, nada. E aí ela estava respondendo em liberdade. Ela tinha um rito com o próprio filho dela que ela criava sozinha enquanto o menino estava vivo. O pai não era presente assim igual você está vindo agora hoje com o seu hoje amigo Leniel, não. Ele não era presente. E aí a professora Monique diversas vezes esteve em jogo do Flamengo com o filho dela. Ela foi exercer um rito pessoal de rememorar. Puxa vida, quantas vezes eu estive aqui com o meu menino e ela foi lá reviver uma situação. Você nunca precisou reviver uma situação de alegria, de nostalgia em relação à sua filha? Pois era isso que ela estava fazendo lá, no mesmo jogo onde o senhor Leniel estava presente, num lugar VIP, com outras companhias poderosas se alegrando. Né? As pessoas querem que a mãe que perdeu o filho de maneira inusitada fique trancafiada, fique de luto, no sentido de estar sofrendo a vida inteira, e não exigem isso do pai. Então eu acho que era para isso que você precisava olhar. Segunda coisa, você diz aí que você acha que a Monique nem teria o direito de estar fora da cadeia, que o Leniel está certo de ter lutado, de estar lutando para colocar ela de volta à cadeia. Né? Na verdade ele conseguiu. Você acha que ela não tinha o direito de responder em liberdade? Por quê? Você já viu esse processo todo? Você já ouviu todo o depoimento dela? Você viu as provas que ela entrega à juíza de que ela realmente não sabia o que estava acontecendo? Então por que a gente fica tomado assim por aquilo que a mídia reproduz? Eu lembro que no caso, né, no chamado caso Nardoni, eu lembro que a mídia te criticava, achava que você era uma mãe fria e na verdade você era só uma mulher centrada, uma mulher correta, tentando agir de maneira racional. Você dizia que ficava sem jeito em algumas situações, mas era julgada por isso. E aí agora você, quando precisa compreender uma outra mulher, faz isso com a professora Monique, julgando as tralhas como o Leniel a vem difamando, né? O Leniel estrategicamente se aproxima de você, vira seu amigo para que você não veja as coisas de maneira mais ampla. E a pergunta é, por que Monique tinha de estar presa? Ela foi solta para responder liberdade exatamente porque não havia nenhuma prova contra ela. Porque se houvesse uma provinha que fosse, ninguém a tiraria de lá. A juíza foi entendendo a situação, a juíza ainda agiu com certo medo, colocou ela em prisão domiciliar. Por outro lado, quando o STJ foi ver o pedido lá da acusação, né, comandada pelo Leniel e o Ministério Público, o STJ falou, mas essa mulher não tinha nem que estar presa. A 7ª Câmara do Rio de Janeiro, quando foi julgar o pedido para Monique voltar à cadeia, falou assim, engraçado, esse pai também foi tão omisso, até mais omisso do que essa mãe, e ele não está sendo investigado, né? Aí alguém falou assim, o Ministério Público preferiu não investigar. Ou seja, se você entende que a professora Monique deveria estar presa por ela não ter conseguido discernir o que aconteceu na casa dela, você já pensou, Ana Carolina Oliveira? Se a Isabela Nardoni tivesse morrido dentro da sua casa com você lá dentro, sem você ter percebido o que estava acontecendo com ela, porque eu posso estar dormindo na minha casa e alguém fazer uma covardia. Aliás, eu atendo pessoas que viviam sendo violentadas sexualmente, com a mãe dormindo do quarto ao lado, desacordada pelo próprio marido, que a instigava ela mesma a se medicar. Ela nem imaginava, hoje essas pacientes adultas me contando isso no consultório,
A mãe nem imaginava que do lado, durante a noite inteira, a filha, a enteada, a parente estava sendo violentada sexualmente, enquanto a mãe jazia em casa. Eu vou botar a culpa nessa mãe? Pois foi exatamente isso que aconteceu com a professora Monique. Agora, digamos então que ela tinha que estar presa, já que ela não consegue dizer o que aconteceu. E esse pai, o seu amigo Leniel, que soube pelo menos 2 vezes, pela boca do próprio Henri, que o tio Jarinho estava lhe dando abraços apertados, que ele estava triste um dia em chamada de vídeo pelo que estava acontecendo. Quer dizer, a Monique não sabia disso que o Leniel estava sabendo, não. E ele, ao invés de tomar providência, eu conversei com a mãe da Monique, conversei com a Monique, eles falavam que a coisa do menino, é lógico que eles estavam procurando profissionais, consultando profissionais que diziam isso, até porque os sentimentos do Henri, na situação em que o Henri estava, é bastante comum em muitos outros meninos da mesma idade. Mas aí, ainda que o senhor Leniel achasse aquilo absurdo, o que ele tinha que fazer como cidadão? Como cidadão, ele deveria ter feito um boletim de ocorrência, ele deveria ter feito uma queixa. E a alienação parental, olha, os homens do Brasil têm tanta prosperidade em relação a essa alienação parental, né? Aí você até fala assim, que a professora Monique estava falando mal do Leniel aí num áudio que uma amiga traíra dela, né? Montou toda uma situação para arrancar dela essa reclamação. E aí você diz assim, ela está achando um absurdo o Leniel querer vingança. É verdade, o Leniel ele quer vingança. Ele não quer justiça pelo filho dele. Compare você, Ana Carolina, com o Leniel. Quando foi que você começou a crescer em cima do cadáver da sua pequena menina? Quando foi que você começou a fazer da imagem da Isabela uma propaganda? Você se tornou política a seguir? Meses depois da morte da sua filha, da morte trágica dela? Então por que você não consegue ver que há alguma coisa errada em um homem que usa da imagem do filho, da memória do filho e do cadáver do filho para ascender politicamente? Né? E o pior, ele usa o filho para se vingar de todas as mulheres, que a impressão que o Leniel me passa é que ele tem ódio de todas as mulheres, porque ele fica agora aí querendo promover a lei de alienação parental, que é um monte de homem que tem mentiras, né? Que, por exemplo, o Leniel ele pode nunca ter maltratado o filho dele, mas ele também foi um homem muito omisso em relação ao filho dele. Ele era ausente, né? Tem aí gravações dele falando, vai lá, conta tudo para sua mãe mesmo, fofoqueiro, vai ficar sem computador, sem nada. Ou seja, ele está ali reclamando do filho que comunicava tudo, e um filho que a gente vai vendo, eu sugiro que você veja as postagens tudo, ele tinha uma ótima relação com a mãe, a relação de amor de mãe com o filho, mesmo nos últimos dias de vida dele, era um amor profundo, que qualquer pessoa, qualquer mãe como você que tem um bom senso vai falar assim, não, essa mulher não matou esse menino, não. E a justiça provou que ela não matou o menino, que ela nem entregou o menino à morte, que ela nunca fez nudes de menino, igual o menino, o Leniel fica por aí falando mentira. Então olha só, eu acho engraçado quando você diz assim que o Leniel, como se ele tivesse direito, tudo nesse trechinho de vídeo que eu passei aqui no celular, como se o Leniel tivesse direito de querer que a Monique se lasque. Quer dizer, interessante, o Leniel pode querer que a Monique se lasque porque ele acha que ela entregou o filho deles à morte. E por outro lado, então, ela não pode querer que o Leniel também se lasque porque ela sabe que ele está sendo injusto em relação a ela, porque ela era uma mãe solitária enquanto o filho dela estava vivo? Entende? É como se você, assim, eu sei que você não está fazendo isso de propósito, você está praticando uma misoginia contra o próprio gênero, está ajudando um homem a ser violento contra a ex-esposa e contra todas as mulheres, porque o que mais acontece atualmente são homens que parecem coitadinhos, mas eles deixam os filhos deles irem para a morte a fim de culpabilizar essa mulher. E é verdade, como os meninos terminam aí falando, que a sociedade está revoltada. A sociedade realmente está revoltada baseada em mentiras, em notícias forjadas, igual aquele vídeo do Henri na banheira que foi todo forjado, que descobriu que se colocasse a tarde no menino ia ficar parecendo até uma cena erótica. Você já viu aquele vídeo sem a cena erótica? Você viu ele tinha uma mãe em plena pandemia, aproveitando seu momento de diversão, de solidão, que o Leniel nem estava ali com ela, para, enquanto o filho tomava banho, ela gravar aquele momento, tanto é que aquilo ficou postado na página dela e nem foi motivo de bloqueio do Facebook, que no Instagram bloqueou aquela cena de filmagem que ali está claro para qualquer pessoa que é uma mãe confraternizando com o filho, não tem nada de erótico ali, mas quando se colocou a tarja,
Aí ficou parecendo que o Monique estava até vendendo o menino pro Jairinho. Quer dizer, um pai que faz isso com a memória do próprio filho e com a boa memória da boa mãe que a professora Monique era, se eu fosse a Monique, eu devia morrer um negócio desse, porque quando ela vê que ela não tem poder de contradizer esse homem em público, a vontade ainda que passageira é essa, podia se lascar. Igual você acabou de falar aqui, ela também podia se lascar, eu quero mais é que ela se lasque, ele também tem o direito de querer que ela se lasque. Mas repense, porque as coisas não são assim como você está pensando, ou como o Leniel está pintando para você não, Ana Carolina. O Leniel é um que de noite e dia ele luta por isso. Para que ela volte para a cadeia, para que eles possam pelo menos ir a júri, para que eles possam ser condenados. Ele luta, eu converso bastante com ele hoje. A gente tem contato e acontece as coisas lá no Rio, então parece, nossa, Deus me livre, que ele está enfrentando. Não é fácil não. Bom. Então, Ana Carolina, é verdade, o Leniel ele luta dia e noite, noite e dia, mas ele está lutando dia e noite e dia não é pelos motivos que você está pensando, ele está lutando dia e noite e dia. Não sei se você sabe, antes de todo esse processo começar, como que a professora Monique ajudava esse homem, como que ela doava tudo de si, né? Ele coloca ela como gastadeira, quantas dívidas dele ela teve de cobrir, porque ele era o homem também. Ela possivelmente era gastadeira, que os maridos reclamam de mulheres que são gastadeiras, né? Como se ser mulher fosse sinônimo de gastar com tudo. E na verdade as mulheres dão tão duro na vida, elas batalham tanto, eu tenho tanto respeito por vocês mulheres. E aí esse homem vai lá, aproveita a situação em que a mãe do Henri ficou, né? Porque ela acordou com o filho morto e não sabia o que estava acontecendo, porque os dois eventos que aconteceram de tortura com ele foram eventos isolados, curtos e fora da presença dela. A juíza deixa isso muito claro no processo. E aí como é que ela tinha como saber disso? A babá, por exemplo, a família da babá, todos eram contratados pelo Jairinho, então eles encobriam as coisas erradas que o Jairinho fazia. Ou seja, o Henri, vejo em muitas crianças, ele achava que ele tinha esse dever de não deixar a mãe perturbada, então ele não contava para a mãe exatamente o que estava acontecendo. A babá, por ser mais funcionária de Jairinho do que da Monique, ocultava as coisas da Monique, ia mandar um vídeo para uma mãe com um bebê mancando, com um menino mancando. Isso significa tantas coisas, só você reparar. Repare, Ana Carolina, naquele vídeo, se tem um menino ali triste, se tem um menino ali com feições de estar sentindo dor, se tem um menino mancando, dizendo que tinha caído da cama e brincando com o joguinho. É isso que você vê naquele vídeo. Mas o enfeitiçamento do Leniel e da mídia é tão grande que a gente fala assim, ai meu Deus, mandou um vídeo do menino mancando para a mãe e a mãe não fez nada. A mãe fez, ela não se demorou no salão, correu para casa, o Jairinho já não estava lá, pegou o menino, levou para casa da mãe, depois levou para o médico. Ela correu, só que as pessoas só mostram o vídeo. E a própria babá poderia ter falado para a patroa, olha, vou te falar uma verdade, eu já trabalho há alguns anos com essa família e as coisas são assim, assim, assim. A babá não fala para ela. A babá só fala, eu acho que está acontecendo alguma coisa. Entra lá! Ela não quis entrar e foi um episódio de 3 minutos. 3 minutos que o Jairinho ficou com o menino lá. Então essa é uma das duas situações violentas, digamos assim. Até que veio a noite em que o menino morreu e ela que vinha tomando remédios macerados e confiando no marido que era médico. Olha, isso que a Monique fazia é muito mais comum do que a gente imagina. E isso não tem nada a ver com falta de amor dela pelo filho. É que ela confiava naquele homem. Agora a mulher vai penar a vida inteira, ou como diz o Leniel, vai ter que penar o dobro, porque ela confiava no então companheiro dela. Ela confiou até no Leniel, que era um cara aí que foi sempre um pegador, que ele fala que ela é adúltera, né? Ele foi sempre um pegador. É só investigar, gente, investigue, quebre em sigilo, faça um monte de coisa aí, a justiça. E quando isso tudo for descoberto, ou se isso tudo fosse descoberto, a Monique sairia da cadeia rapidinho, porque ela não parece, mas ela é inocente nessa história. O que acontece? Muitas coisas nesse processo foram entrando, né, em períodos que não entra tudo junto. Entra um mês depois, entra meses depois. Tem coisas que vão entrar, a gente vai ver anos depois. Nós tivemos também muitas indas e vindas, né, inclusive na defesa dos réus. Nós tivemos também trocas ali, né, de representantes legais na assistência de acusação.
Mas o que permaneceu do começo ao fim foram os mesmos promotores e a mesma juíza, a magistrada, a doutora Elizabeth. E a equipe policial também é a mesma. O que mudou foi em relação a advogados aqui. Muito bem. Ao longo desses muitos anos, porque vamos sair quase completar 5 anos, né, do que aconteceu com essa criança, eu venho analisando esse processo e venho vendo coisas que me incomodam muito. E por que me incomodam? Porque uma investigação, ela precisa ser muito transparente, né? Ela não pode deixar dúvidas, independente de quem sejam os réus. Se são pessoas, enfim, de uma classe econômica mais vulnerável, se são pessoas de uma classe econômica, vamos dizer, bastante privilegiada, se são pessoas novas, mais idosas, homens, mulheres, isso não interessa. A gente precisa ter certeza de que aquelas determinadas pessoas cometeram aqueles determinados crimes. Tudo tem que ser transparente. Para mim é assim. Muito bem. Quando um crime se torna, né, de interesse da mídia, eu acho que a gente precisa ter muita cautela, porque começa aquele assodamento, né, por informação imediata, porque eu tenho que dar o furo, porque a minha informação tem que ser a mais bombástica, e às vezes a própria imprensa também se envaidece. E o que acontece? Ela acaba deixando o seu papel de lado, que é o quê? Investigar também. Investigar a informação para que a gente tenha certeza absoluta que a informação que a gente está repassando para o público seja a informação correta. Porque o papel da imprensa é repassar informação correta. Não é defender A, não é defender B, não é culpar A, não é culpar B. Por quê? Uma investigação jornalística, ela tem um compromisso com a informação. Quando a gente vai lá para uma investigação policial, ela tem qual é o compromisso? Com a verdade do que aconteceu para repassar, não é, para o nosso sistema judiciário. Se a gente tem um crime, a pessoa que cometeu aquele determinado crime, ela precisa responder por esse crime. Eu sempre digo aqui que advogado nenhum aqui defende crime. Os advogados, eles defendem o devido processo legal. Então, o que o determinado cliente fez? Fez isso, então ele vai ter que responder pelaquela conduta delituosa dele. Então, qual é a pena que ele vai receber, né? Quanto tempo ele vai ter que enfrentar ali o sistema prisional. É isso que os advogados sérios defendem. Advogado sério não vai fazer, né, gracinha, nem vai fazer coisas mirabolantes. Isso não é o papel de um bom advogado, de um bom profissional. Da mesma forma que o papel de um bom, né, policial é investigar, porque a polícia não prende e a polícia não solta. A gente já explicou isso aqui para vocês. Quem tem essa prerrogativa é o sistema judiciário. Quem determina se uma pessoa vai ficar presa ou solta é o juiz. Quando a gente encontra um crime doloso contra a vida, quem vai determinar se aquelas pessoas cometeram crime ou se aquela pessoa cometeu crime é o conselho de sentença. São os iguais. Ou seja, eles vão ao tribunal do júri, que é diferente dos outros crimes, que ali é um júri técnico. É entre promotoria, defesa e a justiça, o juiz ou a juíza. Muito bem. E a gente precisa entender como tudo começou, porque eu vou trazer para vocês um monte de informações que estão dentro desse processo. Ao longo desses muitos anos, eu conversei com vários advogados do caso. Como eu expliquei para vocês, o caso mudou de advogados. Eu conversei com os promotores, eu estive com a juíza, eu estive nas audiências de instrução, enfim, tentei por muitas vezes, inclusive, falar com o próprio pai da criança, que sempre estava ocupado ou com algum outro compromisso. Digo que o contraditório aqui nesse programa está sempre aberto. Então, todas as pessoas têm espaço aberto aqui. E nós vamos sempre trabalhar com a defesa, porque, novamente,
Quem julga não somos nós, é a justiça. Eu vou trazer informações. E aí eu digo, doa a quem doer. Uma pergunta para eles. Dr. Glauber, o senhor tem algum envolvimento com o caso Henri Borel? Absolutamente nenhum. Nenhum. Michel, você tem algum envolvimento com o caso Henri Borel? Nenhum. Ou seja, todos aqui são pessoas isentas. Ninguém tem ligação nenhuma com o caso Henri Borel. O que nós vamos fazer aqui, gente, é análise. Ninguém está aqui pela defesa, ninguém está aqui pela acusação. Não me interessa nem defesa e nem acusação. O que me interessa é a verdade. Então, eu pedi para a minha equipe separar o primeiro documento que está no processo. Isso aqui está no processo, esse processo não está em sigilo. Então, aqui, ó, foi intimado a prestar declarações em sede policial todo o corpo médico de emergência pediátrica do Hospital Barra d'Or envolvido no atendimento à vítima Henri Borel Medeiros, naquela madrugada de 8 de março de 2021. Preliminarmente, cumpre consignar que as médicas que tiveram este primeiro contato com a criança foram uníssonas em afirmar que Henri já chegou morto ao Hospital Barra d'Or, em parada cardiorrespiratória e apresentando rigidez de mandíbula, sinal característico de rigidez cadavérica, não apresentando qualquer resposta às diversas manobras de ressuscitação realizadas, ou seja, em nenhum momento foi detectada frequência cardíaca ou respiração. Vejam só, em nenhum momento foi detectada frequência cardíaca ou respiração. Ademais, as médicas observaram e relataram a presença de equimoses pelo corpo, equimoses são manchas, né? Pelo corpo de Henri, localizadas em diversas regiões do corpo. Mas veja só o que as médicas vão falar. Não foram, né, detectadas frequência cardíaca ou respiração. Isso está no processo. Fechou? Aqui. Bom, antes de eu jogar a pergunta para eles, porque eu estou cheia de dúvidas aqui, você também, o que ele está dizendo aqui, que chegou cadáver. Cadáver não respira, cadáver não tem batimento cardíaco, cadáver, infelizmente, é cadáver. Aquela pessoa morreu. Eu vou pedir o segundo documento. E esse documento é um documento de triagem do Hospital Barra d'Or. É um documento oficial, está dentro do processo. Vamos ver aqui comigo. Olha aqui, olha o que vai aparecer. Temos ali, né? É do Henri Borel. A gente tirou ali em cima, porque são onde está com a barra preta, gente. Então, os dados que a gente vai proteger de LGPD, que é de informação pessoal. Então, tiramos ali, mas esse documento faz parte do processo. Olha o que está escrito: 76% de saturação de oxigênio. Muito bem. Se ele tem 76%, ele está respirando. Cadáver não respira. Cadáver é cadáver. Cadáver não respira. Na sequência, porque eles são obrigados a ficar fazendo checagem. Veja o que vai acontecer. A saturação do oxigênio do menino, Henri Borel, cai de 76% para 50%. Veja só, aí ele já tem um comprometimento muito grande, porque o cérebro dele não está recebendo a oxigenação necessária. Saiu de 76 para 50. Vejam só, por isso que ele está em reanimação. Muito bem. Então, a primeira dúvida que fica aqui é: cadáver respira? Cadáver faz oxigenação? E eu vou passar aqui para o Dr. Glauber algumas dúvidas minhas. Quando chega um cadáver no hospital, o que os médicos têm que fazer? Carla, quando chega um cadáver no hospital, vamos supor que foi essa situação. A primeira atitude que a equipe médica ou profissional da saúde deve ter é já pedir para quem trouxe essa pessoa, quem trouxe essa criança,
para tomar as providências ali. Porque se realmente isso aconteceu, é um cadáver que está sendo levado ali, alguma coisa não está certa e alguma coisa deve ser feita. Então isso aí já chama muita atenção que isso não aconteceu. Uma outra pergunta que eu vou fazer. Um médico, ele pode manipular um cadáver? Porque eu até uma dúvida aqui, né? Estamos aqui com o operador da lei, a informação que a gente tem é que ninguém pode mexer num cadáver, porque você estaria ali vilipendiando um cadáver. Então, eu não posso fazer uma infiltração, eu não posso fazer uma intubação, eu não posso, porque cadáver é cadáver, correto? É só para a gente entender isso. Sim. Só que tem um ponto. Se, no caso concreto aqui, essa criança é levada no hospital, os médicos relatam que já chegou o cadáver. E nada foi feito com relação à produção de provas ou coisa assim. Pela legislação processual penal, eles deveriam preservar todo aquele contexto, o corpo do delito, vamos dizer assim, para que depois chegassem os peritos da polícia e começassem a colher os materiais para guardar na cadeia de custódia. É essa obrigação que deveria ter sido feita, se é que chegou um cadáver lá. Agora, a partir do momento que eu tenho uma descrição, um documento oficial que chegou com saturação, chegou com vida, e depois dizem em depoimento que a criança estava com marcas de tortura, esse ato causa uma dúvida gigantesca. Isso é digno de nota, e eu tenho comigo que a conta não fecha. Tá? Com todo respeito a todos os atores do processo aqui. Eu digo agentes de segurança, polícia, advogados, promotores e juízes, enfim. A conta não está fechando, pelo menos nesse começo. Processo penal e direito penal, a grosso modo, ele se resume em duas coisas: dolo e prova. Dolo e prova. Só que a prova, ela tem que ser preservada. A legislação processual determina que isso seja feito. Seja uma prova digital, seja uma prova com relação ao corpo do delito, isso deve ser preservado. E aí é que começa algo muito esquisito nisso tudo, desse processo. E aí, eu vou pedir para a gente mostrar aqui uma outra informação que está no processo, que é um raio-x. Esse raio-x demorou muito para ser entregue no processo. Eles vão colocar aqui na tela para que vocês entendam esse raio-x aqui. Esse raio-x, vocês estão vendo aqui, ele tem um achado aqui que você precisa ser médico para compreender, mas é um raio-x que vai comprovar que esse menino fez um pneumotórax bilateral. O que quer dizer isso? Que ele está com uma perfuração nos 2 pulmões, ou seja, o pulmão está em colapso. Mas, além de tudo isso, ele nos mostra, nesse raio-x, que é muito interessante, que ele está com uma monitoração. Estão vendo ali esses cabinhos aqui? Esta monitoração nos diz que ele está ligado a um aparelho, não é? E este aparelho é um aparelho que tem capacidade de medir batimento cardíaco, oxigenação. E aqui nós temos um perito. Muito bem. Liguei isso num aparelho. Ele está ligado num aparelho. Esses aparelhos, eles guardam essas informações, correto, Michel? Correto. Dependendo do modelo, eles têm, como se fosse um HD de computador, eles têm algum dispositivo de armazenamento dentro deles. Ou seja, seria possível coletar as informações que estavam guardadas nesse equipamento. Exato. E, por exemplo, nós estamos aqui num hospital de elite, né? O melhor hospital do Rio de Janeiro, né? De uma grande rede. Como é que é o padrão ouro desses hospitais quando a gente fala na questão de tecnologia? Então, essa pessoa está ligada nesse determinado equipamento, isso fica no equipamento e vai para mais algum lugar? Como é isso? Olha, eu conheço hospitais que estão com projeto de Big Data. Ou seja, eles
cruzam várias informações, essas informações vitais, junto com o diagnóstico do paciente e a receita médica, para fazer pesquisas. Tá. Então, para se conseguir, então, isso exige muita informação. Como que eles fazem? Eles colocam todos esses aparelhos e outros bancos de dados, onde o médico registra a consulta, e eles transmitem para um lugar central que vai tratar essas informações, vai primeiro armazenar essas informações, tratar essas informações e aí possibilitar com que seja feita uma pesquisa em cima delas. Perfeito. Ou seja, esse material todo vai ficar sendo armazenado, guardado, para poder ser usado, então, né, de uma forma para dar ali o melhor atendimento para aquele paciente. Inclusive resguardando o próprio hospital, né? Olha, nós aqui, né, fizemos tudo de forma correta. Agora, o que chama atenção? Porque se a gente tem tudo isso, né, e eu acredito que o Hospital Barra d'Or também tenha o padrão ouro, né, é o mínimo que se espera, é um grande hospital, por que é que isso não está no processo? Por que que as informações de monitoramento cardíaco, que a gente sabe que o menino estava com monitores cardíacos, não estão no processo? Eu pergunto, por que é que em nenhum momento, isso é uma das minhas grandes queixas a essa investigação policial, por que é que o delegado desse caso, a equipe policial, não pediu isso? O que a gente vê ali é um pedido de, eu quero as câmeras de monitoramento. Aí nós temos uma resposta do hospital que elas estavam quebradas. Depois a gente vai descobrir que eles estavam trocando os monitores, mas os DVRs estavam funcionando. Eu vou perguntar de novo aqui para o perito. Como é que funciona isso? Tem um perito e um advogado. O hospital pode falar o que ele quiser, mas o que é o correto? Ele vai até lá e fala, eu vou levar para verificação, é isso? Você está falando na coleta da prova? É, no DVR, por exemplo, porque esse hospital tem DVRs, né? Você tem Sim. câmeras ali de monitoramento. Sim, as câmeras são centrais. Eu vou até voltar um pouquinho, Tá. porque foi pedido as câmeras para o hospital e eles apresentaram um documento de uma ordem de serviço de 3 dias na sala de monitoramento. Essa ordem de serviço, ela tem poucas explicações, mas nas explicações que ela mostra, ela diz que a parte que está sendo conectada, que está sendo implantada, na verdade são as telas, o painel de visualização. E a filmagem, a câmera, que é outra entrada, ela pode ser captada mesmo sem o computador estando com tela. É só estar transmitindo lá para a CPU e o HD armazenando. Então, nessa ordem de serviço, pelos detalhes técnicos que colocaram, eles não falaram especificamente, assim, não é possível hoje dizer se estava gravando ou não gravando. De qualquer jeito, a coleta da prova precisa ser feita pela polícia, tá? Por algumas questões, não só pela questão de legalidade, aí o Dr. Glauber pode falar melhor do que eu, mas porque a polícia tem o conhecimento e ferramentas técnicas para preservar aquela prova e também tratar ela no caso de, vamos dizer, tem algum arquivo apagado lá dentro. E a polícia consegue recuperar, tem softwares que conseguem recuperar arquivos apagados, por exemplo. Consegue recuperar, às vezes, partes de vídeo. A polícia, se fosse coletar, ela conseguiria ver de quando até quando aquela câmera estava realmente ligada. É isso, doutor? Perfeito. O fato de preservar a prova mira única e exclusiva a justiça do processo. Por que as pessoas são... Para que serve o processo penal? Para que a pessoa seja julgada com justiça. Qualquer violação ou qualquer coisa que aconteça com a prova durante a colheita dela pode comprometer o quê? A verdade, que é o que se busca no processo. Perfeito. Então, esses apontamentos que o Michel trouxe com relação à preservação da prova, como tudo isso aconteceu, deveria ter sido respeitado, pelo menos aqui, né?
Agora, não foi respeitado por qual razão? Houve uma violação? Porque isso pode trazer o quê? Uma ilicitude da prova, e isso contaminar o processo inteiro. Pode contaminar tudo. E toda aquela prova que surgiu em decorrência de alguma nulidade, seja numa questão técnica de monitoramento ou numa questão técnica da questão cadavérica da criança, ou coisa nesse sentido, isso pode gerar uma nulidade assim monstruosa com relação ao processo, e o processo acaba sendo anulado. E aí, gente, vejam só. Então, a gente já chegou aqui, isso tudo está no processo. O que acontece? As médicas dizem que o menino chegou cadáver. Aí nós temos uma triagem do Barrador que mostra que ele tinha oxigenação. Que eu saiba, cadáver não respira. Então, essa é a primeira dúvida. É a dúvida que deveria ser a dúvida de toda a sociedade. Como é que ele tem oxigenação? Temos 2 medições ali e ele é cadáver, porque cadáver não respira. Aí nós temos uma questão do nosso Código de Processo Penal, que se ele chegou cadáver, ninguém pode mexer, porque é um vilipêndio de cadáver. Ou seja, você tem que chamar a autoridade policial imediatamente e falar, olha, nós temos um menino que chegou morto. Precisamos entender, uma investigação, correto? Quem trouxe? Mãe, padrasto, chama a polícia imediatamente. Nós acabamos de ver agora, né, aconteceu essa moça que era amiga, infelizmente, que sofreu um feminicídio daquela outra mulher que teve as pernas arrancadas, aonde o namorado vai chegar com ela morta. O que aconteceu? Rapidamente o hospital chamou a autoridade policial e ele foi preso. Chegou, ele entregou um cadáver. E, né, entregamos um cadáver, então aqui, cadáver, você vai chamar a polícia. Mas várias manobras foram feitas e a gente vê ali um tempo bastante alongado. Então, eu nem vou entrar, né, nessa miúcia hoje, que a gente vai trazer muito mais coisas, né, durante os outros dias, mas foi feita punção venosa, eles entubaram um menino, um monte de coisa. Então, se é cadáver, por que você fez tudo isso? Não deveria ter feito, correto? Cadáver é cadáver, declara, ó, chegou o cadáver, eu não vou fazer tudo isso. Vão encaminhar este menino para o IML. E prestem atenção, porque quando ele encaminha este menino, eles vão encaminhar também a informação de que tem um pneumotórax bilateral, ou seja, ele tem uma perfuração nos 2 pulmões. O que causou essa perfuração? A minha grande dúvida em relação a esse processo é uma única dúvida. O que, de fato, causou a necessidade dessa criança precisar de atendimento médico de emergência? Ok? Ela chegou com vida no hospital, eu, Carla, não tenho dúvida. Porque se é o Barrador que entrega a triagem dizendo que ele estava saturando 76%, é porque ele não é cadáver. Não sou eu quem estou falando, quem fala é o Barrador. É o hospital que fala que chegou com essa respiração. E dali vão acontecer uma sucessão de fatores e essa criança vai chegar ao óbito. Uma outra dúvida minha, que é minha particular, é por que aquela cena ali, né, onde tudo foi feito com o menino, também não foi investigada. Por que o delegado não teve ali o ânimo de falar, leva tudo, recolhe tudo, cânula, tudo que encostou nessa criança, vamos levar para a perícia para fazermos uma análise, para entender o que aconteceu, qual foi a dinâmica do hospital. Isso não existe. E você não recupera esse vestígio. Então não adianta, né, ficar triste, chateada, porque não existe, não temos isso. Isso não, a gente não vai encontrar em lugar nenhum. Tudo que foi feito com o menino foi descartado, foi jogado fora e não foi periciado, infelizmente. Infelizmente não foi periciado. Mas esse menino é levado para o IML. E aí, vai abrir uma janela aqui, que eu sempre digo, tudo que foge do padrão chama muito a atenção. Nós vamos ter 6 laudos de necropsia. 6. Por quê? Isso também não é comum. Mas entre o 4º e o 5º laudo, eu coloquei aqui na tela para vocês. Vejam só. Olha o horário. O laudo do dia 20/4 às 9h29 e depois a gente vai no dia 20/4 às 16h11.
Aí no dia o quarto laudo, ele está escrito existência de infiltrado inflamatório ao redor. Já no quinto, já mudou completamente. Está ali, apergaminhado, ausência de infiltrado sanguíneo. Ou seja, num ele diz que... Porque o primeiro ele diz que tem vida, no segundo diz que não tem vida. Vejam só. Quem pode solicitar essa... Quem pode... Por exemplo, quando a gente tem... Quem que pode fazer essas retificações? É porque, né, essas mudanças ali. Quem que... isso é o próprio IML? Como é que é feito isso, doutor Glauber? Para ser aceito, né, dentro do processo. A cadeia de custódia exige que qualquer modificação nesse iter, nesse caminho, deve ficar registrada. Eu vou dar um exemplo e já toco nesse ponto. Essa caneca, ela fez parte de uma cena de um crime. A autoridade policial, para fazer a perícia nela, deve lacrar ela, o número de um lacre, e deixar ali preservado. Se tiver que quebrar esse lacre para fazer uma nova análise, ou para se fazer uma análise, o lacre que foi tirado, ele deve ficar preservado dentro da prova, com o número de série, e um novo lacre colocado também deve ser colocado ali. Aqui, por que eu estou dizendo isso? Porque se houve modificação do laudo, tem que justificar o porquê que mudou, qual a razão disso e quem foi que fez essa modificação. E por que chegou nisso? A prova da prova. Entendi. Isso deveria ter sido feito. E é o que consta, não foi feito. Agora, vamos prestar atenção, porque eu vou trazer... Isso tudo que está aqui está no processo. Até agora, tudo aqui é de processo. Nós vamos para a audiência de instrução. A famosa fase do 4-2-1. Quando, né, a juíza vai chamar pessoas, né, para que falem com ela, vão depor ali para ela, vão responder quesitos. E uma dessas pessoas foi o legista. O legista que assina os laudos de necropsia. Tem um trecho dessa entrevista que a gente separou e eu quero que vocês escutem esse trecho. Eu vou pedir para a produção colocar. Infiltração hemorrágica. Mesma coisa. O senhor também, nesse quesito, se retratou no mesmo dia. No mesmo dia. Nessas 10 horas, entre as 9 horas da manhã e as 16, aquele dia 20, o senhor teve contato com algum investigador, algum delegado para ter essa retratação? Investigador não. Tive contato com outros peritos. Quais peritos? Peritos legísticos do ML. O senhor pode nominá-los? Doutora Gabriela Graça, se eu não me engano. Doutora Gabriela Graça, com certeza, me ajudou. Um caso mais complexo, eu pedi ajuda para debater as lesões e poder afirmar com mais segurança, né? Entendi. Sobre as lesões. E essa conversa teria ocorrido no necrotério no mesmo dia 20? No dia 20. Dia 20. E por isso que o senhor se retratou na parte da tarde? Sim. Muito bem. Olha só o que o perito falou, médico legista. Que ele retratou, né, o que ele tinha escrito de manhã para tarde, porque ele foi conversar com outros peritos. E uma das pessoas com a qual ele vai conversar é a médica legista, doutora Gabriela, que é a médica legista-chefe do IML. Entenderam isso? Quem fala é o perito, na audiência de instrução, ali para a juíza. Correto, doutor Glauber? Corretíssimo. Correto. Então, tudo aqui, até agora, do processo. Agora, gente, eu vou trazer uma informação para vocês que não sai em lugar nenhum. E está dentro do processo. Dentro do processo. Quando a polícia vai investigar, né, e todas as pessoas que foram investigadas, e aí tem um rol de pessoas investigadas, tem um rol de mandados de busca e apreensão, tem um monte de coisa que o delegado vai pedir. Dentro desse rol de investigação, o delegado vai pedir busca e apreensão de aparelhos celulares, vai pedir busca e apreensão de computadores, vai pedir busca e apreensão de um monte de coisa. Correto? Correto. Muito bem, aqui o nosso perito falando. Eles vão pedir para um equipamento, um software chamado Celebrite, fazer a extração das informações de vários aparelhos telefônicos, computador, um monte de coisa. E antes de eu te explicar o que eu vou trazer aqui para vocês, eu vou pedir para o Michel explicar
o que é essa extração? Como é que isso aí funciona? E, por exemplo, quando você tem um telefone, o que chega, né? Chega algumas coisas, chega tudo. O que chega? O que é o Cellebrite, Michel? O Cellebrite é um software israelense especializado em cópia forense para celular. Então, o que quer dizer isso? Todos os dias nós fazemos cópias normais, né? Aquele Ctrl+C, Ctrl+V no computador. Essa é uma cópia simples. A cópia forense, ela tem algumas características, que ela tem que fazer uma cópia exata do HD, do SSD, para esse segundo HD, que eles estão, para onde eles estão copiando. Essa cópia exata, vamos entender como uma cópia física. Então, se eu tenho um HD de 1 TB aqui, essa cópia exata vai ter 1 TB. E por isso que se consegue recuperar arquivos apagados. Uma cópia simples não conseguiria recuperar arquivos apagados. Então, assim, eles capturam, a cópia forense captura tudo de forma idêntica do que está gravado. Fora isso, ele utiliza alguns métodos para garantir que a cópia é igual e permaneça igual. Por exemplo, o cálculo do código hash, que é a assinatura eletrônica do arquivo. Ele tem algumas funções que você pode auditar ele, isso é muito importante para numa auditoria, numa verificação pela defesa, se quer saber realmente se o conteúdo que foi compartilhado é o mesmo que foi extraído, eles conseguem analisar pelo Cellebrite, tá? E o terceiro ponto é que ele organiza algumas informações de uma forma que você possa analisar mais fácil. Então, ele não só te mostra os arquivos, mas ele mostra linha do tempo do que aconteceu no telefone, linha do tempo da geolocalização da pessoa, linha do tempo das chamadas, enfim. Ele vai, por exemplo, se eu fizer uma pesquisa aqui, eu quero encontrar uma loja de bolo, vai aparecer? Sim. Tá. Se eu liguei para o Dr. Glauber, vai aparecer? Vai aparecer. Se eu mandei mensagem de, sei lá, de qualquer WhatsApp ou de rede social, vai aparecer? Vai aparecer. Ou seja, ele vai capturar absolutamente tudo. Por isso que é a cópia forense. Esse objetivo é capturar tudo. Se eu mandar um áudio, vai aparecer? Ele vai aparecer em 2 momentos. No momento que você mandou o áudio, tá. Então naquela, vamos dizer que você mandou por WhatsApp. Então vai ter aquela mensagem de WhatsApp e ele vai recuperar o áudio que é guardado em outra pasta. Então são 2 momentos que você pode verificar esse áudio. Se eu mandei foto, se eu mandei vídeo, se eu mandei áudio, tudo ele vai aparecer. Tudo. Inclusive o que você já apagou. Muito bem. Dr. Glauber, quem tem acesso a essas informações que foram extraídas? A partir do momento que a perícia é finalizada, a extração do Cellebrite, isso junta-se no inquérito ou então no processo, e Ministério Público, assistente de acusação, juiz, advogado, todos terão direito a ter acesso a esses arquivos. Muito bem. Bom, gente, vejam só. Essa extração do Cellebrite, ela é feita, a Polícia Técnico-Científica faz, vai encaminhar o conteúdo para a autoridade policial para que ele possa fazer uma análise do mérito, do que tem lá dentro, do que é de interesse para essa investigação. E vai colocar esse conteúdo à disposição da defesa, vai colocar à disposição do Ministério Público, vai colocar à disposição do assistente de acusação, vai colocar à disposição da Justiça. Está ali, e da própria autoridade policial, certo? Isso está lá à disposição. Lembra que eu falei para vocês que uma das coisas que muito me incomodava era entender por que esse menino precisou de atendimento médico, aí o Barrador manda esse laudo de triagem, que ele chegou com oxigenação, 76%. O que é o padrão ouro de uma investigação? Você tem que voltar a 72 horas. 72 horas, pelo menos, é o mínimo, tá? Da vida daquela determinada pessoa. Homem, mulher, criança, você volta a 72 horas. 72 horas da vida do Henri Borel, ele
ele passou parte com a mãe e com o padrasto e outra parte com o pai, correto? É isso que aconteceu na vida desse menino, essas últimas 72 horas. E ali o final no hospital. É isso que aconteceu com o Henry. E essa coisa, e procura para entender, né? Conversa com A, com B, com C. Conversei com pessoas de todo tipo que vocês podem imaginar. E aí eu fiz o seguinte pedido. Eu pedi para ter acesso às informações da extração do Cellebrite. Estão sentados? Na extração, o Cellebrite ele vai pegar cada aparelho, e eu vou pedir para o Michel explicar aqui, por exemplo, digamos que pegou o meu telefone, então vai estar lá que esse telefone é da Carla, que é o número, o modelo, correto? Correto. Então ele pegou o telefone do Glauber, vai pegar esse telefone é do Glauber, o número, não sei o quê, e lá embaixo vem todo o conteúdo que estava no meu telefone. Sim, correto? Correto. Vai vir conteúdo de WhatsApp, de rede social, de e-mail, de absolutamente tudo, de busca, se eu acessei o Waze, o que eu fiz, a minha geolocalização, tudo vai aparecer. Correto. Se eu fiz compras, se eu não fiz, tudo aparece. Correto. Se eu mandei emoji, se eu fiz um vídeo, tudo vai aparecer. Sim. Muito bem. Fechado. Fechamos aí. Tá. Aí, eu quero que vocês escutem um áudio. Esse áudio, o que acontece? Na época, né, vários aparelhos foram coletados e foram periciados. Jairinho, Monique, Leniel. Muitos aparelhos foram coletados. E na extração de Cellebrite, do aparelho do Leniel, do pai do Henry, vai ter um áudio que ele vai receber do advogado Leonardo. Isso está dentro do processo. Isso, tá? Mas antes da gente escutar isso, a gente vai escutar um outro áudio, que é o do policial Sigmar, que é o policial amigo do Leniel, que inclusive também vai fazer parte da audiência de instrução, que ele diz que conheceu ali, né, na igreja onde eles frequentavam. Então, antes de eu passar o de um, eu quero que vocês escutem o primeiro áudio. Esses áudios estão dentro do processo. Fala, irmão. Vou te passar o telefone aqui de uma colega minha, que ela é perita lá do IML, inclusive, e ela está acostumada a fazer esses laudos aí judiciais, entendeu? Gente boa demais, pessoa da melhor qualidade. Vou te passar aqui o contato dela. Ouvir? Gente boa demais, passar o contato de uma perita do IML, no meio de uma investigação. Antes de eu mostrar o segundo áudio, a cara do Dr. Glauber aqui ele está chocado. O que é isso? É comum? Que eu saiba, não, né? Ninguém pode ter acesso a esses peritos, correto? O acesso, você pode ter como pessoa, algum conhecido, mas Sim. Durante uma investigação, algum tipo de favor ou coisa nesse sentido, pode tipificar advocacia administrativa ou favorecimento real, favorecimento pessoal, que são crimes tipificados no Código Penal. Por quê? Porque o perito ele deve ser imparcial. O perito, da mesma maneira que o juiz deve ser imparcial, promotor deve ser imparcial, delegado deve ser imparcial, o perito também deve ser. O perito não deve se manifestar com relação à vontade da parte ou ter contato com as pessoas envolvidas ali. Dessa maneira, não. Agora, gente, todos sentados na cadeira, vamos escutar o outro áudio. Esse áudio é um áudio que foi enviado do Leonardo para o Leniel. Por favor. Pode soltar o áudio. Só para te informar, tá? Amanhã eu marquei com o pessoal 9h30 no meu escritório para a gente fazer a missão da força-tarefa de amanhã. A gente vai ficar o dia inteiro agarrado nisso. Uhum. Tá, outra coisa, já fechei com a Gabriela, a perita muito boa, tá? Tecnicamente, muito boa, professora da UERJ, chefe do ML, muito boa mesmo, tá? Tá disponível,
está totalmente para ajudar a gente. Já deu as orientações, já está escrevendo. Tá? A mulher está debruçada. Essa galera cientista é meio maluca, essa cara escreve de madrugada, é meio que nem eu, assim. Também sou meio maluco, fico 24 horas vidrado no negócio, entendeu? Enfim. Vamos lá. O rapaz do perito que você indicou, que eu esqueci o nome dele, também entrei em contato com ele. Tem 2 peritos, um é de local do crime, outro é legista, muita gente boa também. Vai marcar uma reunião com a gente 11 horas no escritório, por dar as orientações para ele começar. Também muito bom, é da polícia também, entendeu? Muito bom, tá? Então, estou andando nessa direção aí. Assim que eles me derem os laudos, eu vou fazer uma petição bonita. E se eles já estiverem presos, eu vou só informar no inquérito policial. Se não estiverem presos, eu vou informar as minhas coisas que eu já juntei e vou sustentar para a prisão, tá ok? Dr. Glauber e o Michel acabaram de ouvir esse áudio em primeira mão aqui. Eles desfaleceram e precisou de uma reanimação aqui. Tamanha é a gravidade desse áudio, correto? Eu quero, antes de eu continuar... Não, só um minutinho antes de eu passar para eles, vou pedir para a produção, a gente tem o print, da onde saiu isso, que está dentro do processo. Coloca na tela aqui para as pessoas entenderem, porque eu vou passar para o Michel explicar também. Olha lá, extração do Cellebrite. O áudio está ali dentro, olha lá, ó. Meu avôzinho já dizia, né? O diabo mora no detalhe, num detalhezinho ali, ó. Vocês estão vendo isso em primeira mão. Vamos lá. O Michel vai explicar isso tudo. Isso aqui, ó, é prova forense. Esse áudio está dentro do processo. Doutor Glauber, é com você. Depois eu vou mandar um e-mail lá para o nosso querido secretário de Segurança do Rio de Janeiro, para ele também nos enviar uma explicação. Carol, se é isso mesmo que nós estamos vendo, é grave e gravíssimo, porque isso contamina toda a prova do processo. E eu explico o porquê. Crime de homicídio, autoria e materialidade. Autoria. Quem foi? Materialidade seria a razão, não a razão do crime, aí entraríamos no dolo, mas a materialidade seria o cadáver, como que a pessoa morreu e de que maneira. E quem é que vai dizer de que maneira isso aconteceu? É o perito. É o perito. Qual perito? O perito de ML. Se o perito foi contaminado de alguma maneira, quebrou a imparcialidade, quebrou a verdade, e se a prova ali teve alguma rusga, essa prova perde a validade. Uma pergunta, doutor Glauber, o nobre advogado convidou a equipe de perícia para o escritório dele para combinar? Combinar o quê? Combinar de que o quê? maneira? O que o nobre advogado tem a dizer sobre isso? O que ele foi combinar? O que ele foi levar? Por que essas pessoas foram convidadas? Tá tudo certo? O Michel está pasmo, então ele está assim. Eu fiquei muda também, quando eu ouvi isso, eu fiquei muda também, bastante tempo, né? Michel, isso aí saiu de dentro da extração do telefone, correto? Correto, isso é uma mensagem, um áudio enviado por WhatsApp. Aquilo lá é uma parte da conversa do WhatsApp, ele está num formato diferente, mas foi do WhatsApp. Ou seja, o delegado tem acesso a isso? Sim. Correto? O Ministério Público tem acesso a isso? Sim. Correto? Muito bem. A defesa também tem acesso a isso, correto? Sim. Todo mundo tem isso. Ou seja, o que adianta fazer extração de Cellebrite se ninguém usa? Precisa usar, né? Tá aqui. Agora, para a gente vai entender esse áudio que ele enviou. Nessa extração, vai sair a extração de uma conversa do Leniel com a Gabriela, a perita-chefe. Vou pedir para colocar na tela aqui. Muito bem, o que está em preto são os dados dela, mas isso tudo está no processo, né? Eu tenho o telefone dela, então esse a gente borrou aqui, tá? As mensagens verdes são do Leniel e as azuis são da doutora Gabriela, tá? Então vamos lá. Ali embaixo, depois o Michel explica para vocês, ó, que está tudo, como é que foi retirado, né, via Cellebrite. Mas vamos começar. Bom dia, doutora Gabriela. Ele vai enviar, o Leniel envia para a médica. Aí ele,
poxa, que ela responde, que emoção. E ela vai responder na sequência, sim, eu... Desculpa, tem um verde antes. Não sei se tem acompanhado as notícias da morte do meu filho. Ele pergunta para a doutora Gabriela. Ela responde, poxa, que emoção. E depois, sim, eu o vi. Vamos para a próxima. Preciso da sua ajuda. Ele pede ajuda para ela. Muito bem, vamos para a próxima. Olha o que ela vai falar. A pedido dos delegados, vou te ajudar. Pode contar comigo. Gente, isso é muito grave. Vou ficar muito feliz em ajudar. Ela continua. Vamos lá para a próxima. Olha o que ela vai falar. Vou ficar no anonimato, ok? Próxima. Ele responde, ok. Ela vai lá responder, não é bom eu aparecer. E acho que é aí que se encerra, não é isso? Ai, gente, eu não sei nem o que dizer. Tem mais uma? Vamos lá. Manda aí, tem mais uma. Ali, ó, vamos lá. É que não tá cortando aqui pra gente, ok? Tá, e a última é, vou evitar falar contigo também. Não sei se vocês conseguem... Tá lá em cima. Mas tá lá em cima. Mas sinta-se abraçado para terminar a última mensagem. Isso tudo, gente, está no processo. No processo. Assim, doutor Glauber, o que é isso? É difícil explicar, Carla. Não é usual. Não... Se é isso mesmo e que está no processo, eu não descarto esse processo estar nulo. Porque se o perito, o responsável pelo ML, mostrou um lado para uma das partes, esse processo, ele não tem... Tudo que veio daí está envenenado, os frutos da árvore envenenados. Então, tudo que veio do nulo nada se tira. Então, eu acredito, eu não sei se é possível ter o júri diante de uma situação dessa, porque... O que tem que ser feito em relação a essa perita? Porque isso é muito grave. Ela vai responder, ela deve ser chamada para prestar algum esclarecimento para os órgãos competentes e esclarecer o que realmente aconteceu. Né? Isso é digno de nota. Extremamente... Mas isso é muito grave. É grave sim. Isso, de novo, aqui Michel, que está aqui comigo, está dentro do processo, correto? Correto. Todas as partes têm acesso a isso? Sim. Eu estou até sem fala. Eu juro, é de embrulhar o estômago. Eu estou sem fala. Assim, como a pedido dos delegados? Que pedido é esse, gente? Que delegado pode pedir alguma coisa para o perito? Dentro do processo, dentro da legislação processual, ele pode, mas pedir favor para favorecer esse ou aquele, não. O que ele pode pedir? Ele pode pedir para que faça o seu trabalho de forma correta, é isso? Esclarecimento de provas, como é que se sucedeu, de que maneira isso aconteceu, tal. Mas pedir favores, não. O processo não é via de favor. O processo é a busca da verdade. Assim, a gravidade disso é muito grande. É muito grande, é muito grande. Isso, gente, está dentro do processo. O telefone é o da perita, conversando com o telefone do Leniel. Correto, Michel? Explica isso. Porque, assim, eu tento achar uma explicação e agora as coisas começam a clarear aqui na minha cabeça. Por que a gente tem tanto laudo, né? De necropsia, 6 laudos. Por que a gente tem tanta mudança? Mas tudo isso está lá dentro. Tudo isso está custodiado. Tudo isso, todas essas pessoas têm acesso. É isso? Exato. A gente fala muito, principalmente nos últimos anos, que os juízes, eles precisam se manter
uma forma de conduta até um pouco distante das partes, porque não basta eles serem imparciais, mas eles precisam mostrar que são imparciais, né? E eu entendo que se é um perito judicial, É a mesma maneira. essa mesma conduta precisa ser observada. Sim. Isso é muito grave, gravíssimo. Bom, mas não para só por aí não, gente. A gente aqui do canal Investigação Criminal, né, vai depois entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública para que ela possa explicar isso aqui, né? Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Essas coisas precisam vir à luz do dia, inclusive para que a gente possa, né, preservar os nossos bons profissionais, porque nós temos excelentes legistas, excelentes peritos, excelentes delegados, excelentes investigadores, e eu posso dizer isso para vocês que eu conheço vários. Agora, isso aqui, isso que a gente está vendo, isso é chocante, porque já dizia o ditado, né, a mulher de César, não basta ela ser honesta, ela tem que parecer honesta. E quando eu escuto esse áudio, e eu vejo essa troca de conversa, e eu vejo tudo isso que está acontecendo, é difícil, né? Confiar nesse processo. É bem difícil. É muito triste tudo isso. É muito, muito, muito triste. Toda a imprensa foi levada ao erro. Olha aí, meus amigos jornalistas. Depois a gente vai ter uma conversa sobre isso. Mas agora vamos continuar, porque tem mais achados, né, ali dentro. Eu vou pedir para a produção colocar o depoimento do pai do Henry, do Leniel, à autoridade policial, do que aconteceu naquele dia que ele vai deixar o menino com a mãe. E ele vai informar. O delegado vai fazer, né, perguntas para ele. Produção, por favor, coloca na tela aí, né, para a gente, porque isso vai ser importante para uma outra parte que eu vou trazer para vocês, né? Eles estão pegando aqui, pedindo só, o Dr. Glauber está com uma cara de estado de choque, aqui a câmera acho que está em cima de mim aqui, mas os dois estão assim. E quando a gente fala da importância, né, de um jornalismo investigativo e atento, porque aqui, de novo, não estou defendendo nem A nem B, viu? Eu quero entender o que está acontecendo nesse processo. Vamos lá. Termos de declaração. O que ele vai dizer? Que na data de 6/3/2021, o declarante pegou seu filho para curtirem o final de semana. Foram a uma festa de criança no sábado, que no domingo, dia 7/3, foram a um parquinho do America's Shopping por volta das 19h e entregou a criança para a mãe, que atualmente reside com o namorado no condomínio, que a gente não passa os dados, respeitamos aqui a LGPD, situado na rua que também é a rua onde a Monique morava, que por volta das 20 horas do dia 7/3/2021, quando ele vai entregar o menino. O declarante recebeu... aqui é quando ele vai receber uma foto de Monique, na qual o Henry aparece dormindo na cama. A mãe faz um videozinho, tira a foto e manda para o pai. Que na data de hoje, do dia 8/3/2021, por volta das 4h30, o declarante foi pegar um Uber para ir até a cidade de Macaé para trabalhar, quando recebeu uma ligação de Monique, na qual ela dizia que o declarante deveria ir até o Hospital Barra d'Or, uma vez que Henry estava sem respirar. Que o declarante chegou no hospital e tanto Monique quanto Jairo estavam presentes. É isso que ele informa. Ele ficou com o menino, então, ou seja, ele confirma que ele ficou com o menino, e depois ele vai dar uma série de entrevistas também, que ele diz que ele passou o final de semana sozinho com o filho, né? Que era na casa, estava ele e o filho. Que ele vai nessa festinha no sábado, no domingo vai levar o menino no America Shopping, né, com um amigo dele,
esse policial, o Sigmar, e que vai, inclusive o Sigmar, ele precisa prestar, né, esclarecimentos, ele vai até a autoridade policial, ele inclusive também participa da audiência de instrução, ali da fase 421, ali sendo quesitado pela juíza, pelo Ministério Público, pela defesa, né? Porque ele configura como uma testemunha. Muito bem, olha o que está dito aqui, né? Só o que ele passou de informação. Muito bem. O próprio Celebretti, lembra que o Michel falou para a gente? O Celebretti ele vai puxar tudo. Tudo. Eu vou pedir para que a produção coloque as informações de geolocalização e de busca. Vamos lá. Para vocês entenderem. Isso aqui é o celular também do Leniel. A produção vai colocar aí para a gente fazer uma análise aqui. Vocês vão colocar para a gente? Como estamos aí? Então, eles estão colocando, gente, só um minutinho, que é muito material mesmo. Vamos lá. Vamos embora aí. Olha aí, essa aí, eu acho que é a página que o Michel mais gosta, né? Olha lá. Tem um monte de ícones, Michel, aqui, né? Tem... Eu vou pedir até onde... O que é isso? Parece um satélite, ali parece um videozinho, um filminho. O que é isso que está nessa coluna? Tem uma coluna azul aqui, que está grifada para vocês, e tem ali um horário e uma geolocalização, e vai aparecer um local. Ou seja, inclusive tem uma UTC. Para mim, isso é grego. Então, o Michel vai traduzir tudo para a gente. Traduz essa página para a gente, Michel. Bom, essa é uma página da linha do Templo do Celebretti. Quando você abre ele, você pode ir para essa página, tá? E essas são as informações de geolocalizações registradas no celular. Não quer dizer que ele tem estado em todos esses lugares. Aí a gente precisa analisar registro por registro, tá? Então, essa parte que a Carla falou, que tem um satélite e que tem um vídeo lá em cima, o que ela mostra? Ela mostra da onde vem a informação desta geolocalização, tá? Então, quando você vê um satélite, quer dizer que essa informação veio de um sinal do GPS, tá? Foi um GPS, tá. Em muitos celulares, quando a gente tira foto, depende das configurações, os dados da geolocalização são armazenados, tá? Filmes também a mesma coisa, por isso que a gente pode compartilhar, quando a gente tira uma foto no Instagram, a gente compartilha a localização, ele pega também pela geolocalização da foto. Então isso aqui foi uma foto, esse outro símbolo, que parece um filmezinho, pode ser uma foto, pode ser um vídeo, ou que ele tenha feito, que tem uma geolocalização, ou que ele tenha recebido de alguém que tenha essa geolocalização. Essa tela, deixa eu deixar claro, são muitas informações. A gente não consegue tirar uma conclusão só dessa parte. Se a gente andar com ela, ela vem bastante, dá para ver aqui, para esse lado, e aí que a gente, analisando essas outras informações, que a gente consegue tirar a conclusão do que foi. Perfeito. Tá? Aí, Desculpa. a gente vai ter ali location, no cantinho esquerdo ali da tela. E vai aparecer o nome de uma localização. Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. E ali tem um horário. Eu não estou conseguindo enxergar daqui. Michel, qual é o horário que está ali? É o mesmo que está lá. É o dia 8/3/2021, 3 horas da manhã, 19 minutos e 59 segundos. Agora é importante, o que você perguntou para o UTC, eu esqueci de responder na pergunta anterior. O UTC mais 0 é o fuso horário. São Paulo, Rio de Janeiro, eles estão no fuso horário UTC menos 3. Então, quando eu estou falando aqui que o horário registrado é 3, 19h59 da manhã, para você trazer isso para o Rio, você tem que tirar 3 horas. Então, seriam a meia-noite, 19 minutos e 59 segundos. Ou seja, à meia-noite,
Olha, temos ali uma geolocalização, que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. E aí tem embaixo ali uma categoria e tem um source, Waze. A gente analisa essas informações juntos. Tá. Isso quer dizer que a pessoa buscou neste horário, no Waze, por essa localização. Não quer dizer que ele colocou, vamos dizer, exatamente essa localização, mas quando você procura uma rua no Waze, é aí que o Waze pega informação e ele registra com a latitude e longitude no horário que você fez essa busca. E ele fez essa busca no Waze, é isso? Fez essa busca no Waze. E ele dá partida, é isso? No registro seguinte, que está um pouco aqui embaixo, não tem os detalhes aqui, mas a gente já analisou, ele inicia a viagem no Waze. Ou seja, à meia-noite, que hora? Meia-noite quanto? Desculpa, meia-noite. 19h59. Meia-noite, 19h59, ele coloca no Waze dele, do celular dele, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, e dá partida. A pergunta que não quer calar: o que foi fazer no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia? E mais ainda, porque essa informação não consta, né, na oitiva dele, quando ele vai conversar com o delegado. Olha, você foi nesse instituto, foi fazer o que lá? O que é? Quem que vai a essa hora da noite? Isso, quando a pessoa está lá prestando, né, um depoimento, tem que informar o delegado, ele está perguntando, o que você fez? Tanto que ele vai dar até o horário que ele chega no Barrador, correto? Corretíssimo. Ele não foi perguntado para ele absolutamente nada. Na verdade, ele fala que deixa o Henry com a mãe, volta para casa, às 4h30 ele sai para resolver, recebe uma ligação da Monique para ele ir até o Hospital Barrador. E existe esse ato que fica sem explicação. E esse ato ele passou nesse hospital de trauma, o Instituto Nacional de Traumatologia. Por quê? Essa é a pergunta, é a nossa grande interrogação. Por quê? Não temos essa informação. Por quê? Não é? Mas vamos lá, porque tem mais, não terminou aí, não. Aí nós vamos ter ali uma outra busca. Uma busca também bastante interessante. No mesmo sábado, eu vou pedir para a produção colocar uma busca por farmácias. Vocês colocam aí para gente? Olha ali, ó. Isso também do celular dele, correto? Ali, ó. No horário, olha ali. Ele vai fazer buscas 1, 2, 3, 4. 4 vezes, é isso? Sim. Procurando farmácia. Segundo consta, o Henry estava com ele no dia 7. O Henry estava com ele no dia 7, nesse horário, que é horário da manhã, ó. É isso? É às 10, tira 3 horas, 10, 58 e 55. Isso de manhã, no horário da manhã, fazendo buscas por farmácia. Muito bem. E aí, tem uma troca também, que eu vou pedir aqui para vocês, de áudios, que vai acontecer entre a mãe dele e ele. Isso tudo está no... Tá, então, antes de eu trazer esse áudio, a gente vai trazer uma informação que é dada, né? Que eu quero que vocês escutem, a dor na cabeça. Vamos lá, isso aqui é o pai na audiência de instrução. Solta. E quando eu fui dar banho no dia anterior, eu fui lavar a cabecinha dele, né, shampoo, e meu filho falou, papai, a cabeça tá doendo. E eu achei que era da fricção, né, que eu tava... Então, o próprio pai confirma que o menino fala que a cabeça está doendo. Um dia antes, o menino já estava se queixando de uma dor na cabeça. Aí, vai ter uma outra conversa também, né, da extração do Cellebrite, da avó da criança. Vou pedir para colocar, por favor. A avó paterna, né? A avó paterna.
Isso. Pode soltar. Vamos soltar. Ele levou a bolada e não reclamou, aí é por dentro, aí vai passando dias, aí vai piorando, que é por dentro, ninguém tá vendo, entendeu? Vê aí, conversa com o médico, sei lá. Fala que ele estava na escolinha também de futebol, que ele pode ter caído, pode ter machucado, pode ter levado uma bolada. A avó paterna falando. Ele se machucou, bateu a cabeça na escolinha, levou uma bolada. Mais informação sem explicação. Correto, doutor Glauber? Corretíssimo isso, porque esse áudio foi mandado no mesmo feriado que o Henrique foi levado para a mãe depois, e de lá ele foi para o hospital. Ou seja, tudo isso é de interesse da investigação, correto? Corretíssimo. Mais uma pergunta de novo para o Michel, vou ficar até repetitiva. Tudo isso está dentro do processo, correto, Michel? Correto. Dentro do Cellebrite, correto? Exato. Da extração do celular do Leniel, correto? Sim. Muito bem. Agora, gente, de novo, sentadinhos na cadeira aí. Vamos lá. O Leniel não só falou para a autoridade policial, como vai falar também para a imprensa, que ele passou a noite sozinho com o menino. Não foi? Ele fala isso. Tem várias matérias. Não vou nem gastar meu tempo aqui procurando isso, mas vocês dão um Googlezinho, tá lá. Tum. Fiquei sozinho, eu com meu filho ficou comigo, eu brinquei com ele e depois levei meu filho para a mãe. Será? Vamos ver o que o Cellebrite descobriu? Ô, Cellebrite, só amor pro Cellebrite. Vamos lá. Tem uma mulher, o nome dela é Mônica Renault. E essa mulher não consta no processo. Sequer foi investigada pela autoridade policial. Olha ali, olha a data, 7/3/2021. Aí o Michel já ensinou para a gente o TC 0, a gente tem que tirar 3 horas. Olha o que ela fala. Ok, me fala, tem como parar o carro dentro? Qual apartamento? Ela está mandando mensagem azul, é a Mônica, o verde é o Leniel. Aí ele responde, sim, vaga de baixo, próxima. Tô aqui, próxima. Obrigada pela noite. Ele agradece a Mônica por ter passado a noite com ele, obrigada pela noite. Aí ela vai responder, amei meu dia de ontem com você e seu anjinho. Agradeço a Deus pelos momentos juntos que tivemos. Aqui já no dia 8. Vejam só, ela passou com o Henry. Aí ele responde para ela, nunca vou esquecer nossos momentos juntos com ele. Ela responde, papai do céu me deu o privilégio de estar com vocês e né? Curtir os últimos momentos, sou grata e não vou esquecer para sempre. Vai estar no meu sempre, terá meu apoio, você é especial, queria estar agarradinha em você, te dando carinho, colo. O Leniel não passou uma noite só com o filho, passou com a Mônica. Por que é que a Mônica não configura nessa investigação como testemunha? Ela esteve com o menino, ela esteve no apartamento do Leniel. Por que essa informação aparece aqui, ó? A gente está no Cellebrite. Cellebrite mente? Não. Cellebrite inventa? Não. Doutor Glauber, e aí, doutor Glauber? Ela precisa ser chamada para prestar esclarecimentos, Carla. Por quê? Porque é um fato, não é um fato isolado, mas é uma situação indiscutível que quando o Henry chega no apartamento da mãe, ele já chega com crises de vômito. Exatamente. Ele já estava apresentando alguns sintomas aí que chamou a atenção e causa alguma preocupação. Né? Essa moça, será que viu? A Mônica, será que viu alguma coisa nesse sentido? O que ela poderia falar a respeito disso? E por que ele falou que passou a noite sozinho?
Por que ele não quis trazer quem estava com ele? Né? E aí a gente tem os áudios da avó, que falam. Tem muita informação, gente. De novo, o que adianta eu ter, né, essa extração e o delegado não usar, o Ministério Público não usar, ninguém usar? E tá aí, ó, um monte de informações que a gente vinha procurando há muito tempo, né, para entender a dinâmica do que aconteceu com esse menino, do que pode ter acontecido. Tem mais uma pessoa, que é o que o Dr. Glauber falou, que poderia prestar esclarecimentos, poderia dizer o que viu, se viu algo, se aconteceu alguma coisa. Por que essa pessoa foi deixada de lado? Por que não essa figura, ele teve contato com ela teve contato com a criança, ela tinha que prestar depoimento, tinha que prestar esclarecimentos, mesmo que ela tivesse, né, dito, olha, não tenho nada, não vi nada, foi uma noite tranquila, né? Qual é por que ela não está, né, nesse processo? Vamos lembrar das 72 horas antes? O menino chegou lá com oxigenação. Todo mundo que teve contato com essa criança antes precisa prestar esclarecimentos para o delegado, para a gente entender o que aconteceu, até para entender a dinâmica. Aconteceu isso, não aconteceu, se alguém está se contradizendo, se não está. Olha só, aí a gente tem a chefe do IML, uma coisa esquisita, um conchavo ali, uma coisa estranhíssima. Eu nunca vi isso, é de horrorizar. Aí tem né, o EISE, Centro de Ortopedia e Traumatologia. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Alguém se acidentou? Alguém se machucou? Por que você vai... Eu não entendi. É assim, se eu já tinha dúvidas, agora tenho mais ainda. Agora eu não vou ter dúvida sozinha, não, estou dividindo com todo mundo. Agora eu quero deixar uma coisa aqui, que é um recado para os meus amigos jornalistas. Porque todo mundo agora vai correr atrás dessas informações, né? A gente sabe como as coisas funcionam. E tem uma parte, gente, que eu resolvi não trazer, não nesse momento. Eu vou dar a cortesia dos meus amigos jornalistas, principalmente aqueles que estiveram lá atrás cobrindo esse caso, que procurem e entrem para ter acesso às informações também, como eu fui procurar. Eu venho procurando, ó, né? Carla, todo mundo fala, chata mesmo. E é assim, é de embrulhar o estômago. Toda uma conspiração de manipulação da mídia e da imprensa. A gente precisa parar de querer brigar pelo furo, sabe? A gente precisa brigar pela verdade. Porque quando a gente entra nesse looping louco, a gente começa a, inclusive, também ser manipulado. Tem toda uma parte de manipulação ali que é algo... É assim, é triste. Mas vou deixar isso para os meus amigos jornalistas. Vão até lá, está no processo. Procurem. Está tudo lá. Está tudo lá. Aí fica aqui a pergunta para o Ministério Público. E aí, com todas essas informações, a autoridade policial que não teve acesso a essa mulher, quem é essa mulher? Por que ela não prestou esclarecimentos? Ela esteve em contato com o Henry. Ela é uma testemunha importante. Essa médica, esse monte de laudo, essa confusão, por isso, assim, me dá raiva, porque eu passei muito tempo da minha vida tentando entender essa construção de laudos. Uma hora é uma coisa, depois é outra, depois aparece isso, depois aparece outra. Aí, médico no Barradó, fazendo atendimento em cadáver. Mas cadáver, né? Você não pode mexer no cadáver, é vilipêndio de cadáver. Não, você não faz isso, você não entuba cadáver. Você entuba pessoas vivas. Aí você recebe ali o laudo de triagem que comprova que não está cadáver, do Barradó. Tudo isso, gente, está no processo. No processo. Só precisa ter vontade de ir lá e ver. E é isso. Este é o processo. Eu encerro aqui. Prometo trazer mais informações, porque não acabou, não. A gente precisa entender
o que aconteceu com esse menino. É isso, se protejam. Queria agradecer, Dr. Glauber. Obrigado, Carla. Mais uma Queria vez estar agradecer o Michel pela Muito disponibilidade dos dois, por estarem aqui comigo, para que a gente pudesse entender um pouquinho o que é isso aqui. É isso. Eu vou agora fazer o que eu sei fazer de melhor. Agora vou entrar em contato com a Secretaria de Segurança, vou entrar em contato com as partes, para entender o que é isso aqui, o que é esse processo. Se protejam. É isso.